Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Domingo, dia do Senhor, 11 de maio, e dia das Mães, quarto domingo da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, e de 43 a 52. O salmo responsorial é o Salmo 99. A segunda leitura está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e de 14b ao 17. O evangelho de hoje está em João, capítulo 10, de 27 a 30. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé partiram para Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiam Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: é preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônia. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso,
estão diante do trono de Deus. Eles prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O relacionamento de Jesus com seus discípulos articulava-se na base do diálogo, do conhecimento e da proteção. O imenso amor do Mestre era o pano de fundo deste relacionamento. O ministério de Jesus constituiu em orientar seus discípulos sobre o reino de Deus e suas exigências, falar-lhes do Pai, revelando seu perdão e sua misericórdia, ensinar-lhes o mandamento do amor mútuo. É próprio do discípulo escutar as palavras do Mestre, ou seja, aderir a elas, transformando-as em projeto de vida. Os evangelhos referem-se à capacidade que Jesus tinha de reconhecer o íntimo das pessoas. Ele sabia o que se passava no coração de seus interlocutores, do mesmo modo no grupinho de seus seguidores. Não lhe passava despercebida a personalidade de cada um, com suas limitações e suas possibilidades. Tinha consciência de como suas palavras eram bem recebidas, às vezes de maneira deturpada. Mantinha-se, contudo, otimista quanto à possibilidade de vê-los crescer, apesar de altos e baixos. O seguimento, portanto, acontecia sem ilusão por parte de Jesus. O pequeno grupo de discípulos era uma espécie de sementinha, plantada com muita esperança. Era preciso ampará-los e não deixá-los perecer diante das investidas do adversário. Eles constituíam o presente do Pai para Jesus. Por isso, o Mestre assim os tratava, consciente de ter recebido do Pai uma tarefa que devia ser cumprida com total dedicação. Oremos. Senhor Jesus, que nunca me falte teu amparo, especialmente nos momentos em que os adversários tentam afastar-me de ti. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.